Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia. A gente vai começar a falar do México agora, primeira partezinha, né, sobre México, beleza? Mais uma parte de identificação de alguns processos e algumas características, tá? México, esse país aqui bonito, maravilhoso, fica ali na região norte, né, da América, como vocês devem saber, tá bom? México faz parte da América do Norte, mas se enquadra naquela América Latina que nós já conversamos algumas aulas atrás. Então, México é esse país, tá? Que está na América do Norte, próximo aos Estados Unidos, próximo a Canadá, mas parece muito mais com a gente. Parece tanto com a gente que também é um país emergente, beleza? Gente, vamos primeiro identificar alguns espaços. Como vocês podem ver, o México tem muitas regiões, né, diferentes. O México é um país bem diverso em relação a isso, tá? Mas vamos botar aí as localizações, tá? Na região a leste, tá? A gente vai ter o Golfo do México, aquele espaço ali mais tranquilo, né, mais localizado, antes de chegar até o Oceano Atlântico, tá? Do outro lado, nós vamos ter o Oceano Pacífico, tá? Ao norte, Estados Unidos, e no sul nós temos dois países diferentes. Nós temos a Guatemala e nós temos a Belize também dentro desse espaço. Tranquilo? Então essa é a localização geográfica aí do México. Vamos ver, gente. Como nós estávamos falando, tá? O México é um país localizado aí na América do Norte e vai ter um território de menos de 2 milhões de quilômetros quadrados. Cara, a gente falou do Canadá na aula passada. O Canadá tinha quase 10 milhões de quilômetros quadrados. O México tem menos de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, é um espaço muito menor. Só que a diferença está aí. O Canadá tem pouca gente. O México, por ser um país mais empobrecido, por ser um país que está na categoria dos emergentes, que vem se desenvolvendo ao longo do tempo, se urbanizando, industrializando, passando por processos de modernização, tá? Ainda não se desenvolveu completamente, é um país que ainda tem uma taxa de crescimento grande. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ter uma população aí aproximadamente de 127 milhões de pessoas. Cara, o Canadá, que é um país desenvolvido, que é um território muito maior, tem quanto? Tem próximo dos 33 milhões de habitantes. Tá? Então a gente vê essa diferença de como um país da América Latina e um país já desenvolvido, um país já mais centralizado, né, nesse aspecto da globalização, ele vai ter uma atuação diferente. Beleza? Outra coisa importante é que o México, em processo de desenvolvimento, da mesma forma que o Brasil, vai ser a segunda economia da América Latina, justamente atrás do nosso país. Tá? É o segundo país em relação aos ganhos, é o segundo país em relação ao desenvolvimento econômico. Beleza? Gente, perdão, só para dar uma caracterizada aí na população, olha só, o México tem uma população com uma expectativa de vida próxima a 77 anos, tá? Mantendo ainda um crescimento satisfatório quando a gente vê essa pirâmide etária, por exemplo. Que na pirâmide, galera, a gente vai ter uma população jovem, uma população adulta muito grande, ainda com poucas pessoas chegando à terceira idade, né? Ainda com poucas pessoas chegando até a velhice, beleza? Um país com muitos problemas sociais, um país com muitos problemas em relação ao desenvolvimento educacional, por exemplo, quando a gente fala que 37% dos adultos em idade de 25 a 64 anos só que concluíram o ensino médio, tá? A gente coloca um número muito baixo em relação a outros lugares que apresentam um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento maior, beleza? Quando a gente está falando da pirâmide etária, vale a gente destacar aí esse processo. Olha só, galera, nós temos grande parte da população como população economicamente ativa, como PEA. E isso é muito vantajoso para o México se colocar num cenário mundializado, beleza? O Brasil foi apontado há pouco tempo atrás como um país, né, que tinha muito potencial de crescer, que tem um potencial muito grande pela sua quantidade de pessoas, pelo desenvolvimento que vem ocorrendo aqui. E o México cada vez mais se aproxima do território brasileiro em relação a essas melhorias, em relação a esse desenvolvimento.
tá bom? Por exemplo, a economia mexicana hoje, galera, ela vai ter uma ampla diversidade de processos acontecendo, tá? Hoje nós temos muitas empresas estadunidenses colocadas lá no México, são empresas que nós vamos chamar de maquiladoras, tá? Elas vão estar lá gerando emprego, gerando frutos para o território mexicano, tá? Mantendo muita população que migraria pela falta de oportunidades dentro do território mexicano, tá? Mas a principal ainda vertente econômica que o México tem é muito próxima da nossa. Olha só, o Brasil é um país industrializado? É, mas é um país que exporta muito matérias-primas. É um país que exporta muito mineral, é um país que exporta muito fonte energética como o petróleo, é um país que vai exportar muitos grãos, tá? O México é a mesma coisa. Ele embora, né, seja um país que tem um desenvolvimento industrial, vai ainda hoje depender muito da exportação e da exploração do petróleo, por exemplo, beleza? Ou de outros recursos minerais dentro daquele espaço. E também da sua agricultura, que tem um grande potencial. Afinal de contas, eles estão localizados, né, em uma zona térmica que possibilita o cultivo de muitas práticas diferentes. Nós temos, por exemplo, o milho, o trigo, a soja, o arroz, o feijão, nós temos frutas, algodão, tem uma grande variedade, tá, de produções acontecendo dentro do território mexicano. Olha só, gente, para ter uma ideia, o México já atingiu os trilhões de dólares em seu PIB, tá beleza? Eles já passaram de 1,5 trilhão, já estão próximos dos 2 trilhões de dólares aí, tá bom? Então isso é bastante interessante para a gente conseguir avaliar, né, como é um país que vem crescendo economicamente e como vai se tornando cada vez mais um país importante no cenário global, beleza? Por quê? Porque, olha só, a gente vê, por exemplo, o desenvolvimento urbano desses espaços. Vamos lembrar, galera, quando a gente tem um desenvolvimento urbano grande, quando a gente passa a ter áreas urbanas, alguns aspectos, né, de modernização da indústria, a gente vê que muitas pessoas mudam do setor primário e secundário para o setor terciário. Lembra? Do serviço, do comércio. Então, o México vai ter, por exemplo, uma grande quantidade de pessoas, 62% da sua população nesse momento aqui, colocada no setor terciário. Isso mostra que a indústria vem evoluindo, que se torna cada vez mais uma indústria moderna. Isso mostra que a agricultura também é moderna, porque ela não depende de muita mão de obra, beleza? O que torna o país cada vez mais importante para esse aspecto dos comércios, né, das trocas mundializadas, beleza? Uma coisa que nós falamos muito do México, direto, né? Quando você pensa em México e Estados Unidos, você pensa logo de cara, imigrante. O cara que migra de forma não autorizada pelo governo para os Estados Unidos, tá? E isso é uma realidade. Os caras são fronteira com os Estados Unidos. Tanto que o Trump quis ampliar até a barreira, né, existente, barreira física mesmo, o muro existente entre Estados Unidos e México, tá beleza? Então é um fato. Muitos mexicanos mudam para os Estados Unidos em busca de oportunidade, em busca de melhor qualidade de vida, em busca de emprego, de capital, de mandar dinheiro para sua família. Muitos migram, tá bom? Isso vem aumentando ao longo de muitos e muitos anos. Só que, galera, olha que curioso, olha que coisa interessante, tá? Essa ocupação que era muito grande dos mexicanos, né, migrando para o sul dos Estados Unidos principalmente, espaços como, sei lá, você vai falar de Miami, cara, a galera fala mais espanhol do que inglês, por exemplo. Você vai falar de algumas regiões próximas ali da fronteira, a galera fala mais espanhol nos Estados Unidos do que propriamente falam inglês, sacou? Então existem realmente muitos mexicanos que migraram para esse espaço. Só que a gente consegue observar uma tendência que começa a acontecer a partir de 2017. Qual é essa tendência? Que os investimentos que os Estados Unidos faz dentro do México para a geração, né, de indústrias, para a criação dessas indústrias maquiladoras, que a gente vai conversar melhor depois, tá bom? Acaba gerando emprego e acaba fazendo com que muitas pessoas não migrem. Acaba fazendo com que muitas pessoas prefiram ficar em seu território nativo, né, seu espaço nativo, tá? Mudando um pouquinho o aspecto das migrações que aconteciam. Outra coisa é que muitos mexicanos acabam voltando para os seus territórios, fazendo um retorno para trabalhar em suas terras por conta das melhorias que vêm ocorrendo, beleza? Esse também é um aspecto que faz parte da realidade hoje. Óbvio que a migração a emigração do México, né, ainda é muito maior
do que a entrada de pessoas, tá? Saem muito mais mexicanos do que entram em seu território. Isso aí é óbvio, a gente não pode desmentir esse fato, beleza? Galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que esteja tranquila essa aula. Qualquer coisa, volta lá, dá uma verificada, beleza? A gente se fala depois. Beijão, tchau, tchau e até mais.